Olá pessoal, nesses vídeos agora nós vamos resolver um exercício, vai ser o exercício do votador 2 de 3. Esse é um exercício bastante completo que vai dar para a gente ver um pouquinho de praticamente toda a matéria que cai na primeira prova. Então, bora lá, vamos começar a resolver. O que é o votador 2 de 3? Então, esse circuito que a gente vai projetar ele tem por objetivo gerar uma saída que acompanha a maioria das entradas. Vamos supor que eu tenha três dispositivos aqui, três processadores, três computadores que estão fazendo alguma operação que deve ser fail-safe, ou seja, no caso de qualquer um desses três dispositivos falhar, ou parar de funcionar, ou começar a funcionar de forma errada, a saída do votador tem que acompanhar a maioria das entradas. Se algum dispositivo falhar, o sistema continua funcionando. Então, a situação normal, os três processadores estão dando os mesmos valores para as entradas. Então, por exemplo, todo mundo falando para ligar a saída ou todo mundo falando para desligar a saída. Se algum desses dispositivos falhar, ele vai eventualmente produzir uma saída diferente dos outros dois. Então, o que deve acontecer com o nosso circuito, ele deve acompanhar a maioria. Então, se a maioria estiver falando para acionar, e a maioria significa dois de cada um, se duas dessas entradas estiverem falando para acionar, a saída vai acionar. Se duas dessas entradas estiverem falando para desligar a saída vai ser desligada. Então, a primeira parte do exercício é projetar um circuito lógico que faça a função do votador. O primeiro passo para a gente fazer isso é desenhar a tabela verdade para esse circuito. Então, aqui, os casos mais simples é quando todo mundo for zero, quando todo mundo for 1, a saída vai ser zero e vai ser 1. E aí, nos outros casos, a saída vai ser correspondente ao valor lógico que está em maioria. Então, essa tabela seria como essa que está aqui. Então, em todos os casos que eu tenho duas entradas valendo zero, a saída vai valer zero. Em todos os casos que eu tenho duas entradas valendo 1, a saída vai ser 1. E óbvio, nos casos extremos, quando os três concordarem, a saída vai acompanhar os três. Pronto, temos a tabela verdade. O que a gente precisa fazer agora para obter o diagrama lógico? A gente pode utilizar as formas canônicas, por exemplo, a forma canônica conjuntiva ou a soma de produtos, e para isso a gente observa todas as linhas que compõem os implicantes e a gente vai achar quatro mintermos, o mintermo 3, o mintermo 5, o 6 e o 7. E a gente pode expressar a nossa função lógica como sendo a soma desses quatro produtos. Então, basicamente, a gente teria essa expressão lógica correspondente a essa tabela do votador. Obviamente, essa não é uma solução otimizada. Para a gente obter uma solução otimizada para o votador, o que a gente pode fazer? A gente pode desenhar o mapa de Carnot para essa tabela. Então, lembre-se da pegadinha do mapa de Carnot. Cada vizinho somente pode trocar um único dígito binário. Então, essa tabela, quando colocada em cima do mapa de Carnot, a gente vai trocar as duas últimas colunas. Você vê que esse 1 que aparece aqui corresponde a esse 1 da tabela verdade. Ele vai aparecer nessa coluna, que é quando B e C valem 1, e não nesta coluna. Finalmente, analisando o nosso mapa de Carnot, a gente procura os implicantes primários, comparando os implicantes que têm vizinhos. Aqui, nosso trabalho não está muito fácil, porque a gente só consegue achar no máximo um vizinho. E a função lógica resultante vai ser assim: nós vamos pegar primeiro esse implicante, que é AC. Perceba que A vale 1 nessa linha, e aqui o valor de C vale 1. O valor de B não interessa. Então, esse é o nosso primeiro termo. O segundo termo vai ser esse daqui, quando A vale 1 e B vale 1, C não interessa. E só temos mais um termo, que vai ser o BC. Então, quando os dois valerem 1, o A não importa, essa vai ser a nossa função minimizada. Então, a função lógica do votador vai ser essa daqui. Fica fácil da gente desenhar o diagrama lógico dessa função, que vai ser constituído pelo OU de três portas e vai produzir a nossa saída.
O nosso problema agora vai ser como transformar isso em um circuito eletrônico. Então, a próxima parte do problema vai ser como implementar esse circuito se a gente só pode usar portas NAND. Então, vamos supor que a gente está usando algum tipo de tecnologia, como TTL ou qualquer outra, que só existam portas NAND disponíveis para a gente implementar. Como é que a gente poderia transformar aquele circuito para usar somente portas desse tipo? Então, o nosso circuito é esse daí. Nós podemos pensar inicialmente que eu tenho portas AND. Para eu transformar essas portas em portas NAND, eu teria que colocar um inversor. Só que se eu colocar um inversor, eu vou alterar a função lógica que a gente está fazendo aqui. O que a gente pode fazer? Negar duas vezes. O que vai acontecer nesse caso? Nós vamos colocar uma bolinha tanto na saída quanto na entrada do próximo bloco lógico. Com isso, a gente não alterou a função lógica e a gente tem agora portas NAND. Só que agora apareceu essa porta estranha, que é uma porta OR com todas as entradas invertidas. Também ficou fácil, porque a gente sabe pelo teorema de De Morgan que se eu inverter todas as entradas de uma porta OR, ela acaba virando uma porta NAND, que é justamente o que a gente queria. A nossa solução está obtida. Agora eu tenho aquele mesmo circuito empregando agora somente portas NAND, que é a resposta para essa parte do exercício. Agora a próxima pergunta é: se a gente usar a lógica CMOS para implementar esses circuitos para o nosso votador, quantos transistores vão ser necessários? Se você se lembra da aula sobre circuitos CMOS, cada uma das portas vai ter o dobro do número de transistores em relação ao número de entradas. Então, cada porta NAND com duas entradas vai precisar de 4 transistores e uma porta NAND com 3 entradas precisaria de 6 transistores. No caso desse circuito, a gente teria um total de 18 transistores. Seriam 9 transistores de canal N, 9 transistores de canal P. Finalmente, a próxima pergunta vai ser como que a gente poderia implementar esse circuito usando portas AOI, aquelas portas de 3 níveis que a gente pode implementar usando o circuito CMOS. Se a gente olhar o nosso circuito inicial, aquele primeiro que a gente obteve do mapa de Carnot, você vai ver que ele já está no jeito, ele já é um OR de ANDs. A única coisa que está faltando nesse circuito é a bolinha na saída, o sinal invertido, o I do AOI. Se a gente desenhar esse circuito usando uma porta AOI, basta que a gente coloque um inversor na saída e pronto, a gente tem a nossa função implementada. Então agora eu tenho uma porta AOI com 6 entradas, seguida de um inversor. A gente pode até desenhar esse circuito usando transistores MOS, usando a lógica CMOS. Percebe que desse lado que a gente tem aqui é a nossa porta AOI com as 6 entradas. Depois eu sugiro que você analise esse circuito e veja que ele funciona de acordo com a função que a gente tinha estabelecido. No final desse circuito aparece um inversor. Olha só, se nós contarmos quantos transistores tem aqui, a gente vai achar um total de 14 transistores. Então, a forma mais eficiente que a gente obteve até agora de fazer o circuito do votador. Eu tenho 7 transistores de canal P lá em cima e 7 transistores de canal N aqui embaixo. Então, essa seria a implementação desse circuito do nosso votador usando transistores. A gente poderia montar um chip usando esse circuito elétrico que a gente desenhou aqui. A próxima parte do exercício agora é a gente descrever esse nosso votador usando a linguagem VHDL. Nós vamos fazer isso de várias formas diferentes. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa fazer é descrever a nossa entidade. Então, nós vamos descrever o votador como uma caixa preta e dizer quais são as suas entradas e quais são as suas saídas. Então, isso é bastante fácil em VHDL. A gente vai usar a palavra reservada entity e dentro da palavra reservada port, nós vamos especificar quais são as entradas, qual é a saída. Todas elas são bits, ou seja, valores que podem ser 0 e 1. A, B e C são entradas
e a saída é uma só, é o sinal chamado Y. E pronto, isso é a definição da nossa entidade. Então, o próximo passo é a gente descrever o funcionamento dessa entidade. Tem vários jeitos da gente fazer isso. A gente pode dizer o que ela faz e a gente pode dizer como ela faz. Então, no primeiro caso, nós vamos tentar dizer o que ela faz, descrevendo o algoritmo que a gente definiu para o votador. Então, nesse caso aqui, nós estamos declarando uma arquitetura para esse votador, e nessa arquitetura eu estou usando uma expressão que vai atribuir o valor da saída, dependendo se os valores das entradas forem iguais. Então, quando a entrada A for igual à entrada B, ou seja, as duas entradas coincidem, a saída vai ser o valor da entrada A. Poderia ser da entrada B, tanto faz, porque os dois são iguais. Caso eles divirjam, nós vamos fazer uma segunda comparação. Nós vamos ver então se o B é igual ao C. E se eles forem iguais, a saída vai ser o valor de B. Tanto faz, poderia ser o valor de C também, já que eles são iguais. Mas em último caso, se nem o A é igual a B, nem o B é igual a C, a última coisa a gente nem precisa verificar, que seria o A igual a C. Então seria o valor de C, o que vai esgotar todas as nossas comparações. Então o que essa arquitetura está dizendo? Ele vai seguir o valor do sinal que for igual ao valor de outro sinal. Nós estamos usando aqui essa construção, atribuição condicional. Quando alguma coisa acontece, ele é atribuído. E eu estou cobrindo aqui todos os casos possíveis. Então aqui a gente não está dizendo exatamente como esse circuito funciona, mas a gente está dizendo o que ele faz. É uma forma mais próxima da gente descrever o funcionamento do nosso votador. Obviamente a gente poderia partir para definir a arquitetura do nosso votador já dizendo como é que ele funciona. Então aqui já pegando o nosso resultado, ou seja, aquele circuito que a gente determinou a partir do mapa de Carnot e simplesmente descrever esse circuito dentro da arquitetura. Então eu estou usando uma expressão que é um OR de ANDs. Então essa expressão diz exatamente aquilo que o circuito lógico, o diagrama lógico que a gente mostrou, está dizendo. Uma terceira forma que eu vou mostrar aqui é usando a construção with select. Nessa construção, eu vou tentar reproduzir aqui a própria tabela verdade. Se a gente recorrer à tabela verdade que a gente desenhou para esse circuito, o que é que eu estou tentando fazer? Eu estou querendo descrever dentro da minha arquitetura todas as combinações possíveis de entradas para a saída. E é isso que eu estou colocando nessa construção aqui embaixo. Então, para cada combinação de valores A, B e C, eu estou colocando a saída Y conforme a minha tabela verdade. Como é que eu fiz esse negócio? Para que eu pudesse usar essa construção aqui como um string, na verdade, isso é um vetor de bits. Então, eu criei um sinal auxiliar aqui, que eu chamei de ABC, que é um vetor de 3 bits. Eu estou atribuindo a cada um dos índices desse vetor o valor de uma das minhas entradas. Eu só fiz isso para que eu pudesse usar essa construção mais compacta, eu pudesse escrever os valores aqui entre aspas diretamente. O objetivo aqui é simplesmente descrever a tabela verdade do votador e, com isso, descrever o funcionamento dessa entidade votador. Nós temos 3 jeitos diferentes de descrever a mesma entidade. Então, 3 arquiteturas diferentes para uma mesma entidade.